você melhor em todos os anos que você já passou na sua vida. Mas para isso acontecer, você precisa criar expectativa. Se você tem na sua mente que vai ser mais um ano, que vai ser mais que vai acontecer tudo que já aconteceu, que vai passar tudo que passou. Começou o ano e nada mudou. Se você pensar assim, vai continuar sendo assim. Nós é quem determinamos as coisas boas para nós. A palavra de Deus diz que a sua voz tem poder. E a sua voz pode trazer à existência aquilo que não existe. Através das suas palavras, você pode trazer coisas que ainda não existem. Assim é a fé, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é trazer à existência aquilo que não existe. E trazer à existência é você exercitar os seus pensamentos em coisas boas. Tem pessoas que com os seus pensamentos negativos só atraem coisas ruins e não percebem, porque viram uma cegueira espiritual e por mais que alguém queira alertar e explicar, a pessoa não entende. Acostumou naquilo, acostumou viver assim. E não acredita que Deus pode mudar, Deus pode melhorar. Mas a palavra de Deus, e eu creio nela, diz que tudo é possível ao que crê. E nada é impossível para Deus. Se tudo é possível ao que crê, ou seja, se tudo é possível se nós cremos, e nada é impossível para aquilo que nós estamos crendo, as coisas vão acontecer. Ele vai fazer, Ele quer fazer, Ele está determinado a fazer. É você que tem que decidir. Quer continuar vivendo o que você vive até hoje ou quer melhorar aquilo? Ou quer atrair as coisas boas? É você analisar que com seus pensamentos negativos você continua na mesma. Porque você continua dizendo, não vai mudar, eu nasci para sofrer, eu nasci para viver assim, sabe? Você está determinando essas coisas ruins na sua vida. Então, exatamente, nós temos que repreender esse tipo de pensamento, que vem em todos nós. Esse pensamento vem em cada um de nós. Mas eu e você temos o poder, através do nome de Jesus Cristo, de dizer, eu não aceito isso na minha vida. Em 2003 eu falei para todo mundo, 2004 para todo mundo, minha vida mudou. Eu vejo você continuar mesmo, não continua, meus pensamentos são diferentes do que era antes. Os problemas que eu tenho, eu vejo diferente do que eu via antes. E tenho certeza que mudou e está mudando e vai mudar para melhor. Porque eu sou filho de Deus e não aceito viver num espírito de miséria. Eu sou filho de Deus e não aceito viver dominado pelo espírito de miséria na minha vida. Deus disse que Ele tem um melhor para mim e para você. Não é? Lá em João 10:10, no final do versículo, que você tem uma vida e uma vida abundante. Isaías 1:19, se você quer me ouvir e me obedecer, você comereis do melhor dessa terra. Nós temos que exercer isso. Nós temos que exercer isso. Lá em Números 23:19, vai dizer que ele não é filho do homem para que se arrependa ou minta. Prometendo ele não vai cumprir. Deus tem muitas promessas para mim e para você. E se as promessas estão aqui, você lê, você medita nessas promessas, e você vai vendo que na Bíblia pessoas que Deus prometeu e que se cumpriu. O problema é que nós hoje estamos indo para um caminho que nós estamos
servindo a Deus sem temor. Nós estamos servindo a Deus de qualquer jeito. Sabe, servir a Deus não é assim. Servir a Deus você tem que temer. Servir a Deus você tem que ser fiel naquilo que Ele deseja e quer que você seja. Porque senão sua vida não vai mudar mesmo. Vamos abrir o Salmo 34. Mas vamos ler o versículo 4. Busquei no Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. 9. Tema ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta aos que o temem. Eu sirvo ao Senhor. Eu estou na igreja na quarta, vocês que servem aqui. Eu estou na igreja na quarta, eu estou na igreja no domingo, mas nada tem acontecido. A pergunta que eu te faço é como você está aqui, ou como você esteve nos outros dias que já se passaram, sentado nesse banco. Como está o teu coração? O que está na sua mente? Vamos esquecer o passado já foi. O que está na sua mente hoje? O que você veio buscar hoje, aqui nesse lugar? O que nós estamos fazendo hoje aqui, nesse templo que é chamado Casa de Deus? Como está o teu coração? Aonde está o teu pensamento agora, nesse momento? Manda aquela professora para cá. Como é que estão os teus pensamentos? Como está a tua comunhão com Deus nesse momento? Eu garanto que tem gente aqui que, se eu pedir agora, tem testemunho para dar do que Deus está fazendo. Glória a Deus. E garanto que tem pessoas que dizem: a minha vida está piorando cada dia. Mas é você que tem que mudar. Não espere um milagre sobrenatural que vai acontecer na tua casa, que vai acontecer na tua família, que vai acontecer na tua vida, se você não se colocar diante de Deus como Ele quer que eu e você estejamos. O versículo 4 ele começa dizendo: busquei o Senhor. Como você tem buscado o Senhor? Primeira coisa, para que sua vida mude, você tem que começar a buscar a Deus. Talvez você esteja sentado nesse banco hoje e você nem sabe que você tem que ter um encontro com Deus. Você nem sabe que você tem que se relacionar com Deus. Você não sabe a quem você vai adorar. Você não sabe o que esse Deus que nós estamos aqui hoje cultuando a Ele pode nos ajudar. Ele pode arrancar o mal que persegue. Ele pode mudar a história da tua família. Ele pode mudar a história do teu lar. Ou seja, Ele pode mudar a história da sua vida. Mas para isso você tem que buscar a Deus. Quantas coisas você está buscando e de repente essas coisas
colocando em primeiro lugar, ou seja, à frente de Deus. Onde nós que somos cristãos, onde nós que somos filhos de Deus, temos uma identidade de Cristo. Nós temos que colocar antes de todas as coisas, ou seja, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, busca Deus, busca a sua justiça. E essas coisas não serão acrescentadas. Talvez o que você está correndo atrás não foi acrescentado, ou você ainda não encontrou, porque você não tem buscado Deus. Você tem colocado dinheiro em primeiro lugar. Você tem colocado sua família em primeiro lugar. Você tem colocado o seu emprego em primeiro lugar. Você tem colocado aí diversas coisas que vocês sabem em primeiro lugar. E a Bíblia diz que em primeiro lugar nós temos que colocar Deus. Deuteronômio 28:2 diz que quando você obedecer a Deus, ou seja, quando você buscar a Deus, as bênçãos que tanto você perde tempo correndo atrás, elas vão te alcançar sem você precisar estar se preocupando tanto, ou se desgastando tanto. Quando você entender que esse Deus é mais importante para mim, para você, que qualquer coisa que existe nesse mundo, a nossa vida vai mudar. O problema é que nós temos que buscar a Deus de qualquer jeito. Eu tenho buscado em Deus para melhorar minhas finanças. Eu tenho buscado em Deus para que eu seja curado de uma enfermidade. Isso não é errado. Mas nunca essas coisas podem ser em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós temos que ter sempre Deus. E todos que buscaram Deus tiveram as suas respostas. Ana sofreu, mas no dia que ela se ajoelhou lá no templo e colocou diante de Deus, e até o que ela pedia, ela disse: eu vou te entregar, que foi o juiz lá, o Samuel. Ela teve um filho e devolveu e nunca mais retirou, porque naquela época era normal, a mãe fazia esses votos: eu vou entregar o meu filho. Mas depois de um ano ela ia resgatar esse filho de volta. A Ana não, deixou para sempre, glória a Deus. Sabe, quando nós buscamos Deus, nós encontramos. Isaías 55:6 diz: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por Ele enquanto Ele está perto. Como é que eu clamo por Deus? Orando. Sabe, muitos crentes hoje não oram mais porque não creem que a oração é uma chave que abre porta do céu para que aquilo que você precisa seja retirado de lá e venha de encontro a você. A oração é a chave que abre qualquer porta daquilo que você necessita. A oração é a chave que abre a porta da sua cura. A oração é a chave que abre a porta para curar teus filhos nos vícios, teus filhos que estão andando, restaurar tua família. A chave é a oração. A oração é que vai trazer um pedaço do céu que Deus já tem preparado para mim e para você. Muitos queremos ter uma casa que chama a atenção do mundo. Muitos nós estamos querendo uma família que seja exemplo para o mundo. Isso não é pecado. Você está certo. O que eu quero é que minha casa seja chamada de uma casa de oração. O que nós temos que querer é que minha casa e minha família sejam uma pessoa que orem e sejam voltados para Deus. Pastor, a sua casa é assim? Infelizmente não. Mas eu quero
eu desejo. E nas minhas orações, eu busco e peço a Deus. E Deus também perto de você. Por isso que Isaías diz: enquanto é possível achar, clame enquanto Ele está perto. Você sabe que um dia o Espírito Santo vai ser retirado da nossa presença. E o Espírito Santo está muito perto de mim e de você. E a presença de Deus hoje é através do Espírito Santo. Deus se faz presente na minha vida e na sua através do Espírito Santo. É Ele que nos ensina. Está lá em João 14, versículo 25, 27. É Ele que nos consola. É Ele que nos guia. É Ele que traz o arrependimento, que faz entender que somos pecadores e precisamos se arrepender. É através do Espírito Santo. E infelizmente eu vou dizer, não, é só fora não, aqui também. Nós não temos o costume de chegar e estar pedindo a presença do Espírito Santo sobre a minha e a sua vida. E sem o Espírito Santo, nem eu nem você vamos a lugar nenhum. Sem o Espírito Santo, os milagres não vão acontecer na nossa vida. Sem o Espírito Santo, a transformação não vai acontecer. Sem o Espírito Santo, os milagres não vão existir. É através desse Espírito que eu e você pedimos, clamamos por um monte de coisa, mas esquecemos de pedir para Deus a presença do Espírito Santo na nossa vida. Você pegou o Espírito Santo, vem e te acusa, e na hora que você se ajoelha e se arrepende. Nós pecamos todos os dias. E Deus nos perdoa todos os dias. Os nossos pecados que já cometemos, que vamos cometer, desde a fundação do mundo, que já foi perdoado, já estava planejado para o perdão, desde que você aceita, desde que você entende que você é um pecador. Em Jeremias 29, 12, 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Quando me procurarem de todo o coração. E como é que eu procuro Deus de todo o coração? É dedicando a minha vida na sua obra. É dedicando a minha casa em favor da sua obra. Pastor, mas a sua casa, será se os membros da sua casa vão aceitar aquilo que você está entregando? Isso é com Deus, eu estou entregando todos os dias. Todos os dias eu entrego minha família nas mãos de Deus, porque eu não posso transformar eles, eu não posso mudar a cabeça deles. E parece que quando nós vamos falar com os de casa, é mais difícil do que quando falar com os de fora. Você fala com os de fora, ele ouve, diz tudo bem. Quando você começa a falar com os de casa, o bichinho entra no meio e daqui a pouco está a maior confusão. Na casa de vocês é diferente, na minha não é não. Mas nem por isso eu vou deixar de entregar a minha casa na mão de Deus. Nem por isso eu vou deixar de entregar a minha família na mão de Deus. Nem por isso eu vou deixar de entregar os meus trabalhos, a minha profissão nas mãos de Deus. Porque a palavra de Deus diz: se Ele der, nós teremos, mas se Ele não der, nós não teremos nada. Então tudo que você tem é porque Deus te deu. Versículo
que eu já até falei em Mateus 6,33. Busque, pois em primeiro lugar, o reino de Deus. Você tem que viver o reino de Deus aqui na terra. Tem gente que está ao Deus dará, e não, quando eu chegar lá eu vou viver o que Deus tem para mim. Não, nós temos que começar a viver o reino de Deus aqui na terra. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ei, o reino de Deus pode estar na sua casa hoje. O reino de Deus pode estar na sua vida hoje. Quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós exercitamos essa palavra, as coisas acontecem. Pastor, mas eu faço isso e não acontece nada. Muda a maneira de pedir. Veja, peça ao Espírito Santo que mostre aonde você está errado, aonde está o erro. Fale, Deus, eu quero me consertar. Deus, eu quero que o Senhor o mundo transforme. Sabe? Porque é Ele que faz todas as coisas. Ah, pastor, eu não vou pedir não, porque Ele está vendo, Ele já sabe todas as coisas. Mas Deus tem um prazer de se relacionar com você. Deus não quer só ter um relacionamento com você. Deus quer ter uma intimidade com você. Mas para que Deus tenha essa intimidade comigo e com você, nós precisamos começar a ter temor sobre a sua palavra. As pessoas vão assim, vão pegar o carro e vão ter para a praia. Para casa. Não, vou para a praia. Não é na praia melhor, né? Então nós temos que, sabe, buscar esse reino e saber que não é de qualquer jeito. Nós temos que ter temor às coisas de Deus. Você sabe que o nome de Deus se perdeu ao longo da história porque os hebreus tinham medo de falar o nome de Deus. O nome de Deus verdadeiro se perdeu na história. Porque eles usavam lá do Deuteronômio e falavam para não falar o nome de Deus aí fora. Hoje o que nós temos é o tetragrama só. Que até hoje não se dá o significado daquilo, sabe que é o nome de Deus. Mas nós hoje estamos falando de qualquer jeito. Tem pessoas que estão chamando você, aquele cara lá de cima, o homem lá de cima. É assim. Você vai chegar na frente do juiz e dizer, ô você. Os pais não diziam mais nada. Antigamente a gente não poderia chamar os mais velhos de você. Eu sofri quando eu cheguei no Ceará, porque todo mundo eu chamava de senhor. E um dia eu chamei, fui dando uma informação para um senhor e ele falou que o senhor estava no céu. Eu falei, lá no Ceará eu aprendi que tinha que chamar de senhor, aqui eu sou repreendido. E você fica numa situação difícil. Porque hoje os filhos chamam o pai de cara, de velho. Ultrapassado, o mundo já fala assim, está ultrapassado. E a mesma coisa, nós estamos vindo com a linha e nós estamos perdendo respeito com a palavra de Deus. E enquanto eu e você não levar a sério a palavra de Deus, nada vai acontecer nas nossas vidas. Para que a palavra de Deus seja verdadeira, seja transformadora, porque essa palavra transforma. E para que isso aconteça, eu e você temos que ser transformados primeiro. Eu e você temos que entender que somos insignificantes, nada merecemos. E pela o amor e a misericórdia de Deus, Ele ainda espera que eu e você mude. Reconheça que não somos nada, para que haja o sobrenatural na minha e na sua vida. E para que nós queremos o Senhor perto de nós?
Nós queremos para que Ele responda as coisas que nós não sabemos responder. Nós precisamos para nos sentir seguros. Lá em 2 Crônica 20:20. Josafá está indo para uma guerra, mas antes de ir para a guerra, ele vai consultar o Senhor. E a parte final do versículo diz: Josafá diz: escute-me, Judá, povo de Jerusalém, tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Ou seja, vocês estão seguros. Tenha fé nos profetas, dele vocês terão a vitória. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos dá confiança de estarmos seguros, de estarmos protegidos. Sabe, quando nós temos essa fé, que Deus está nos protegendo, o anjo do Senhor, que foi o versículo 7 que nós lemos, sabe, ele acampa ao nosso derredor. Se o anjo do Senhor está acampando ao nosso derredor, é para nos proteger. Se tira esses anjos que estão nos protegendo, Satanás nos destruía em segundos. Nós não somos destruídos pelo espírito maligno que tenta todo minuto, todo segundo, todo instante, 24 horas por dia, destruir a mim e a você, por a proteção desses anjos que estão sobre o nosso redor. É por eles que nós não somos destruídos. Mesmo você não acreditando, mesmo você não reconhecendo, mas esses anjos estão ao redor de mim e de você. E se está em redor de mim e de você, porque Deus ainda espera que eu e você enxerguem que somos pecadores e que estamos condenados a ir para o inferno. E que se arrependa, reconheça que só em Cristo tem salvação. E quando você reconhecer que só em Cristo há salvação, e reconhecer que você não vai ficar nos seus pecados, mas com a justificação que Ele fez lá na cruz, com a sua crucificação, você está justificado e começando a se santificar, o caminho para a glória para você estar livre. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Quando Deus está perto, Ele vai livrar os nossos temores, lá no versículo 4, final do versículo. Aquilo que você tem medo. O que você tem medo hoje? O que está hoje causando medo? Tem alguém aqui que tenha hoje alguma coisa assim? Olha, eu tenho um pouco medo disso, não precisa dizer o que é. Mas tem alguém que tenha medo de alguma coisa hoje? Não pode morrer todo mundo que quer ter medo. Glória a Deus. Deus leva eles aqui e já estão tudo pronto. Ninguém tem medo. Mas nós temos medo sim. Sabe, nós temos medo de um monte de coisa. Só que diz que quando nós clamamos a Ele, Ele nos livra desses terrores. É Ele que dá segurança. Sabe, já imaginou um Deus todo-poderoso, um Deus que com Ele ninguém pode, do teu lado te protegendo? Já pensou nisso? Nós não paramos para pensar essas coisas. Que esse Deus está o tempo todo nos protegendo. Porque nós somos cegos, nós estamos sempre indo para o abismo, nós estamos sempre indo para lugares que vamos ser destruídos. Nós precisamos rever como nós temos buscado a Deus. O versículo 7 diz: o anjo do Senhor é sentinela, o anjo do Senhor acampa ao redor de nós, daqueles que temem e os livram. Se você tem temor a Deus, Deus está te livrando. Sabe, é isso. É simples a palavra de Deus. Mas nós temos que buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus com confiança. Isaías, Salmo 37, 5 diz:
Entrega do caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Sabe o que acontece? Você tem entregado, Senhor, hoje eu entrego minha família, olha, veja como fulano está, veja o que fulano está fazendo. Eu já avisei, eu já falei, pai, mas parece que não tem jeito. Você não está confiando em nada. Você não está confiando em nada. E a palavra está dizendo que para que isso aconteça, você tem que fazer o quê? Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega tua família ao Senhor. Entrega teu emprego ao Senhor. Entrega tua profissão ao Senhor. Entrega tua faculdade ao Senhor. Entrega aquilo que você planeja ao Senhor. Entrega teus projetos ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Glória a Deus. Deus quer fazer uma revolução e uma transformação na tua casa. Amém. Deus quer fazer uma grande revolução e uma transformação na tua vida. Glória a Deus. Deus é aquele que restaura, Deus é aquele que transforma. E Ele quer fazer isso nessa noite. O versículo 8 nós lemos diz: prova e veja como o Senhor é bom. Você fica com um rapaz que queria seguir a Jesus e chamou Jesus de bom. Ele falou: só bom é Deus, é muito bom. E é esse que é chamado de bom, é esse que é chamado grande eu sou. E ali eu falo aqui, o grande eu sou, sabe? É esse que é chamado do começo e o fim. É esse que está lutando para que você enxergue que você precisa voltar para ter uma comunhão com Ele que você perdeu no jardim do Éden. É esse Deus que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 10 diz que Ele é o arquiteto da mansão celestial que espera eu e você. Aqui vocês ficam ouvindo a mansão do Neymar, a mansão do Cristiano Ronaldo, a mansão do pastor Danta. Sabe, nós ficamos. Sabe, imaginou? Deus é o arquiteto da mansão celestial que espera a mim e você. Deus, aleluia. Dê um glória a Deus, faz que ele volte área, acredite, sobe com a garganta. Jesus do céu, Pai, fecha todos esses quartos aqui que eles não querem não para essa mansão. Eu quero. Eita, Jesus, eu quero. Aleluia. Glória. A janelinha da Tonha já se abriu. Amém? Vamos ficar de pé. Salmo 37, versículo 4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Esse agrada é a mesma coisa de dizer se alegra. Tem uma tradução que vai dizer se deleita no Senhor. E Ele vai realizar os desejos do teu coração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Receba. Comece a pensar naquilo que você mais deseja nesse momento. Pois se você buscar a Deus com temor, pode ter certeza que já está realizado na sua vida. Glória a Deus. Se você buscar a Deus com temor, pode ter certeza que isso já está concretizado Amém. na sua vida. Recebo. Irmão, não deixe as palavras que é falado de Deus em qualquer lugar para você, que simplesmente seja uma coisa que entra no seu ouvido, sabe? Comece a ter isso como um alimento que você precisa, e sem esse alimento você não vive. Tenha a Bíblia como você precisa de almoçar, de jantar. Tenha a Bíblia mais do que isso.
Venha a janta, o almoço, o café como suplemento, isso seja a comida principal. E você vai ver que sua vida muda. Você vai ver que sua vida é transformada. O ano passado Deus nos levou numa casa e a casa estava para ser destruída. O casamento estava falido, a mulher querendo para sempre, os filhos desempregados. E hoje nós fomos visitar essa família e nós vimos a transformação que Deus faz. Glória a Deus. Então é muito bom quando você vê uma pessoa destruída e você reencontra e vê essa família restaurada. Amém. Simplesmente foi desacreditar na palavra de Deus. Não foi a voz do pastor Dante que mudou. Não foi a voz do meu amigo que me convidou para ir orar lá, o Rony. Não foi a voz, Deus nos usou, nós fomos canal de Deus. Para a honra e pela misericórdia de Deus. Deus tem colocado, às vezes, diante de pessoas que nós temos sido um canal de Deus. Amém, Senhor. Sabe, mas toda a honra seja dele. Verdade, Pai. Toda a glória seja dele. Aleluia. Eu costumo dizer que Deus usa quem Ele quer, quando Ele quiser, como Ele quiser, a hora que Ele quiser. Então não tem ninguém especial. O que você tem que estar sempre preparado na hora que Ele te chamar, colocar diante de alguma necessidade, você está preparado. Glória a Deus. Amém? Amém. Pai, nesse momento, Senhor Jesus, eu quero te pedir que cada pessoa que está aqui entender e que estão te buscando verdadeiramente, te buscando com o temor, aquele temor que é merecido sobre a tua palavra, que haja transformação nesses lares. Sei que tem pessoas que começaram esse ano com novos projetos. E esses projetos não venham cair no esquecimento. Porque todo começo do ano nós planejamos, projetamos, e passa um mês, 2 meses e esquecemos tudo. Pai, não deixe que isso aconteça no meio das pessoas. Que essa palavra possa ser uma semente que venha brotar no coração de cada um que está aqui. Vai visitando todos os lares. Eu não conheço os lares internos, as famílias
grato, nós temos que ser gratos. Sabia que muita gente no hospital com tubo de oxigênio, para onde vai ter que carregar um cilindro? Sabia que tem gente no hospital que para tomar um banho precisa de uma enfermeira e ir banhado? Sabia que no hospital tem muita gente que queria estar em qualquer lugar onde tivesse sendo pregado a palavra de Deus? Então você estando aqui, que veio com as suas próprias pernas, você que veio, sabe, sei que ninguém está precisando te ajudar, isso já é motivo de você ser grato e testemunhar a Deus. Glória a Deus. Olha, começou com uma conversa. Não, venha também, vou ficar um microfone você também. Amém. Paz do Senhor. Amém. Bom, eu te falo, sou muito grata a Deus, porque eu falo que Deus ele é muito bom na minha vida. E eu costumo dizer que eu não me sinto uma pessoa somente abençoada, mas eu sou agraciada por Deus. E eu tenho vários testemunhos para contar. Se eu fosse contar aqui, daria o culto inteiro. Mas hoje eu quero contar um testemunho que, na verdade, eu tenho parceria com o pastor Dantas. Algo que aconteceu agora no final do ano, na última semana. Como muitos aqui já sabem, eu sou cirurgiã dentista. Trabalho já há 16 anos em parceria com o Dantas, 16 anos. E pastor, além de ser meu pastor, é meu amigo, é meu parceiro de trabalho. E esse final de ano, como sempre, é muito corrido no consultório, o pessoal deixa tudo para a última hora. E apareceu uma paciente que já era uma paciente minha, fazia acho que uns 4 anos que eu havia atendido ela. E ela retornou. E quando ela chegou no meu consultório, eu fiquei muito surpresa, porque era uma pessoa saudável, uma mulher bonita, alegre, feliz. E de repente chegou uma outra pessoa, que na hora que eu olhei, eu não consegui nem identificar. Sabe quando você vê uma pessoa e fala assim, nossa, não é estranha essa pessoa, mas ela estava tão diferente que eu não estava reconhecendo que ela era aquela mesma mulher que eu já havia atendido. Mas a fisionomia dela não me era estranha. E aí a gente conversando, e ela assim, muito alegre de estarem comigo, me tratando super bem, muito carinhosa, e falando assim, doutora, eu não queria passar em outro lugar se não fosse com você. Eu esperei todos esses anos que eu queria passar com você. E nesse período, ela passou por algumas enfermidades, e desde o início, conversando ali com ela, eu vi que aquilo era algo espiritual. E eu falando todos os dias com ela sobre a palavra de Deus, né? Quanto Deus poderia mudar aquela situação da vida dela. E toda a sessão que ela vinha passar comigo, ela chorava. E eu estava sendo meia psicóloga, meia dentista. Era algo assim muito complexo. E aí ela, para resumir um pouco, ela tinha que fazer uma prótese, foi ela tinha vários meses para extrair, a boca dela estava muito precária. Isso foi em outubro, quando começou o tratamento dela. E eu falei, não, fica tranquila, até o final de ano, até o Natal, eu vou te entregar um sorriso novo, vou levantar sua autoestima, vou te ajudar, pelo menos nessa parte, né? Nesse momento, pensando, eu vou falar de Deus para ela toda a sessão. Porque eu creio no chamado, eu sei que esse é o meu propósito, foi para isso que Deus me colocou na minha profissão. E comecei a fazer o tratamento dela, só que o medo dela era tão grande e várias coisas foram acontecendo que ela não conseguia vir nas sessões marcadas. E por conta disso, atrasou todo o planejamento que eu tinha. E eu comecei a ficar preocupada, porque eu falo, além dela ser assim, estava num momento de vida muito difícil, é uma pessoa muito boa, assim. Eu falei, Senhor, eu queria entregar o tratamento dela, mas como que eu vou fazer? Porque não depende só de mim, não depende só do Dantas, depende dela também, né? Não é? Tem o que fazer. E aí, com muita calma, com muito amor, eu fui conversando, fui tratando ela, né? Ela muito ansiosa. E aí chegou um momento que eu conversei com o pastor e eu falei assim, Dantas, a gente consegue entregar para a Natália? Ele falou, não, a gente consegue. Só que ela não veio nessa última semana e aí acabou o nosso planejamento para o Natal. E eu fiquei muito triste, Deus sabe quando eu fiquei chateada com aquela situação.
E ela também. E ela chorou bastante. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar novamente com o meu protético e eu prometo, eu vou fazer o possível e o impossível para te entregar para o ano novo. Mas você precisa colaborar, você precisa vir. Liguei para o Dantas, o Dantas falou, não, a gente faz. E nos meus planos era parar dia 20. Não ir mais trabalhar, até porque foi muito puxado, muito corrido, muito. Eu estava com a minha saúde bem também, um pouquinho comprometida, então eu queria parar dia 20 para descansar. Mas os nossos planos é um, de Deus é outro, né? E aí conversei com o Dantas e falou, não, vamos fazer. E a gente começou conversando com ela, fez o tratamento. Quando ele me mandou a prótese, não ia, não encaixava, ela sentia dor, não dava certo, mandava de volta, me ajustava, não ia, não encaixava. E eu, meu Deus do céu, desse jeito eu não vou conseguir também entregar para o Réveillon. Ela vai passar Natal e virada sem nenhum dente na boca, e aquilo estava me deixando angustiada. Até que eu liguei para o pastor e falei assim, Tanda, você consegue subir aqui? Porque eu já fiz de tudo, eu não estou conseguindo. E assim, para eu ligar para ele, para pedir ajuda nesse caso, é muito difícil, ele sabe disso, né? Já aconteceu de eu precisar, sim, mas é raro. Mas eu não me vi em outra escolha. Ele falou, tá, eu não vou conseguir subir aí, mas traz ela aqui. E aí eu perguntei para ela, para o filho dela estava no momento, se eles poderiam descer aqui comigo. E eles aceitaram, a gente veio. E antes disso eu já tinha falado para o pastor toda a situação dela, né? E quando chegou aqui, ele viu ela muito depressiva, né? Já angustiada também, chorona. Começamos a atender e o negócio não ia. E o pastor junto, a gente não conseguia desenrolar. Tanto que a gente terminou exatamente no dia 30, né? No dia 30, conseguimos pro Réveillon, mas com muita dificuldade. Nesse processo, Deus trabalha de uma forma que a gente não entende. Ela precisava vir até aqui. Ela tem o conhecimento da palavra, falou para mim que estava afastada, depois falou o pastor que estava até indo em alguma igreja. Ela começou a ir na congregação por conta da situação dela de depressão. Ela tinha o cabelo grande, ela cortou de pombinho, assim, bem curtinho, deixou até bigodinho. Ela se descuidou, ela se largou. E na igreja o pessoal começou a criticar muito ela, começou a apontá-la, e ela se sentiu extremamente humilhada, rejeitada, e ela parou de ir na igreja que ela estava indo. E ela falou que não ia mais. Ela estava meio que assim, desgostosa, né, da vida, falava de morrer, que não queria mais. Ela falava para o marido dela procurar outras mulheres, porque ele não merecia a situação que ela estava passando, e, enfim. Teve um dia que eu não estava muito bem de saúde e eu não consegui vir pela manhã. Falei com o pastor e falou, não, tal, fica tranquilo, eu atendo ela. E nesse dia eu queria ter vindo, porque quando ela chegou aqui, Dantas pediu para orar por ela, não foi? E na hora que ele começou a orar por essa mulher, o inimigo se manifestou, começou a gritar. E o laboratório do pastor Dantas virou ali um culto de libertação. Eu não estava presente, mas pelo que o pastor falou e pelo que o esposo dela falou para mim, foi algo assim sobrenatural. Ela, para descer essa escadinha aqui da lateral, ela tinha que descer alguém segurando ela, porque ela não conseguia andar sem ninguém segurar ela. Quando terminou, o pastor orou, profetizou sobre a vida dela, ela começou a sorrir, ela começou a falar direito, que ela falava com uma certa dificuldade. Ela subiu aqui sem a ajuda de ninguém. No final da tarde, quando ela teve que retornar para a gente poder entregar a prótese para ela, quando ela desceu do carro, que nós estávamos aguardando ela aqui na frente, ela já veio sorrindo. Eu nunca mais tinha visto essa mulher sorrir. Desde outubro que ela passava comigo, eu não vi um sorriso dela. E naquele dia ela começou a sorrir. Ela desceu, que ela falou, não preciso que ninguém me segure, ela desceu sozinha. E aquilo foi muito emocionante. O marido dela olhava para mim, pro pastor, ele falava com o olhar, sabe? O olhar dele, ele chorava. E ele falou assim, faz tempo que eu não vejo ela assim. Faz tempo que eu não sei o que é ter a minha mulher de volta. E nesse dia, inclusive, eles tinham uma viagem marcada, eles estavam até desistindo dessa viagem. O pastor falou, não, faça a viagem.
E eles fizeram a viagem, ele, o pastor Dan, está acompanhando, sempre mandando mensagem, inclusive conversei com ela essa semana, ele está super bem, não parece aquela mulher que eu atendi em outubro. O marido dela super feliz, inclusive falaram que vão vir aqui, eu não sei quando, mas enfim, tentando o Senhor, mas eu sou muito grata a Deus pela vida dela, porque eu vi ali que Deus restituiu uma família. Os filhos dela, eu atendo a família inteira no meu consultório. Eu comecei por ela, depois veio o marido, depois veio o filho. Na última semana veio outro filho. E eu consegui entender um pouquinho daquela situação, um pouquinho daquela família. E eu vi que o inimigo estava tentando, de qualquer forma, tragar aquela família. Um dos filhos, inclusive, era muito rebelde com ela, porque ele não aceitava a situação da mãe. Meio que maltratava, porque ele achava assim, você é folgada, você não anda, sabe aqueles adolescentes rebeldes que não quer cuidar da mãe, que acha que está dando trabalho, pela situação da saúde dela. Então, eu comecei a falar, Senhor, isso não é legal, Senhor, ela não merece, sua família não merece, cuida, coloca as tuas mãos. E hoje eu entendo o porquê que não deu certo aquela prova, que na hora a gente não entende, né? Muitas coisas na nossa vida, a gente quer que aconteça do nosso jeito e Deus leva para outro caminho. E naquele momento, às vezes não entende o porquê. Às vezes a gente até questiona, reclama, mas eu falo para você, meus irmãos, não questione a Deus. Não reclame, não murmure, né? Porque assim, o tempo é dele, a vontade é dele. E tudo que vem do Senhor é sempre bom, perfeito e agradável. Os nossos sonhos, os nossos planos nunca serão melhores ou maiores do que o dele. Eu falo isso por experiência própria. Como eu falei, esse é um dos sonhos, dos testemunhos que eu tenho. Eu tenho testemunhos aqui para contar que uma própria aluna, eu já contei o milagre da aluna, e eu tenho vários, mas hoje Deus tocou no meu coração não para falar de mim, mas eu queria falar dela, do testemunho da vida dela, que eu sou muito grata. Falei para o Dantas, não tem dinheiro que pague. Eu precisava, não que eu não precisava receber, claro que eu trabalho, eu preciso de dinheiro, o pastor também, mas foi algo assim tão lindo que aconteceu, que eu falei, pastor, eu senti de fato que a gente foi um canal de bênção, a gente foi um instrumento na vida daquela família. Então eu sou muito grata ao Senhor e louvo a Deus pela vida dele, e que isso continue acontecendo, que a minha vida seja um canal de bênção na vida das pessoas. Deus tem que usar cada vez mais. E pastor, obrigada, porque ele me ajudou, né? Primeiramente a Deus, segundo o pastor que fez parte aí desse testemunho. Obrigado. Deus é maravilhoso. Nós só temos que dizer obrigado. Porque, como eu te falei, você tem que estar sempre pronto. Você nunca sabe como um tipo de pessoas assim vão chegar. E Deus falou na noite. Nós íamos colocar a cross na boca dela, tinha de saliva, que a cross foi água, não tinha como. Quando aquele mal foi expulso dela, a saliva acabou. Amém. Colocávamos a cross e a cross ficava na posição. Sabe? E aí, no dia antes, eu fui orar à noite e falei, Deus, nunca aconteceu isso. E aí Deus falou, libertação, e eu entendi. Mas como que eu ia tocar, né? O cliente, quer dizer, o cliente dela chegar e como que eu ia tocar sobre a religião. Mas Deus deu toda a estratégia que acabamos entrando em religião. E a gente foi identificando que tinha um mal na vida dela e ela aceitou. E foi liberto para onde agora. Uma das coisas que a doutora falou, e às vezes a gente não percebemos, ela era de uma denominação, cortou o cabelo, e quando voltou foi rejeitada pelas próprias irmãs. Às vezes eu e você, ao criticar ou apontar um irmão que está precisando de ajuda, às vezes nós não percebemos que nós estamos matando. Porque ela saiu dessa denominação, ela não queria ir mais lá, e é exatamente o que o inimigo fez. Sabia que aquela denominação queria as pessoas de cabelo comprido. E na crise dela, na ansiedade dela, fez com que ela cortasse, e ele sabia que quando chegasse lá ia ser rejeitada. Então, quando você vê um irmão
não só aqui, mas em qualquer outro lugar, que saiba que esse irmão está em pecado, está caído, não julgue, abrace, ajude ele a se livrar. Eu já falei que esse lugar aqui não é lugar de colocar ninguém em banco. Esse lugar aqui é de restauração, é de ajudar quem está caído. Se você um dia pecou, não tenha vergonha de vir falar comigo. Jamais eu vou te apontar. Esse lugar é para você ser restaurado. Banco só vai envergonhar a pessoa. Banco não trata de ninguém. Eu não vejo na Bíblia nem no discípulo, nem Jesus, vendo um pecador colocou num banco para dizer, vou ver quantas vezes você vai ficar aí para ver se você mudou. Quem disse que um banco vai mostrar que você mudou? Amém? Amém. A linha já está olhando para o relógio porque está tudo. Vamos ficar de pé. Ali mais um ponto. Ele não viu o outro relógio. Obrigada. Bem, estenda suas mãos para cá. Mais uma vez, olha, feliz 2025 para cada um de vocês. Seja um dos melhores anos da sua vida. Que Deus venha trazer verdadeira transformação na sua vida, na sua casa. É o que eu desejo como pastor desse lugar. Toda felicidade sobre a sua casa, toda união, comunhão. E nós vamos fazer um ano esse ano, até comentei hoje com a Valdiara. Nós vamos se reunir mais, nós vamos ter mais lazer. Nós vamos fazer aí que ela falou, vamos comer churrasco, mas nós vamos orar também. Sabe? Às vezes ela pode não querer comprar o sítio, mas cada um de nós tem lá e tem uma contribuição, porque tudo que tem lá é despesa. Ah, não leva papel higiênico, não leva detergente, não leva um monte, daqui a pouco eles têm que comprar. Tá? Não, é sério. Ele sempre nos recebeu bem e vai nos receber. Sabe? Então nós temos que retribuir. Porque não adianta nós ir lá, se divertir e deixar um monte de despesa para eles. Então nós sabemos as coisas básicas que o lugar daquele precisa. Compra sua carne, compra alguma coisa básica que precisa. Sabe? Então, é um lugar para a gente, estamos sedentos para a gente se divertir. Nós precisamos ter mais comunhão. Porque na igreja nós vemos, cultuamos, aí vamos embora e até temos esse tipo de comunhão. Nós somos uma família. Nós temos que voltar a sentar na mesa. Sabe? Hoje essa casa que eu fui lá com o Rony, eles ficam de uma hora e meia até 2 horas na mesa. Diz que às vezes senta para o café quando estão levantando já para fazer o almoço. E quando ela falou isso para o Rony, eles têm o Rony que é amigo deles, trabalham junto. E aí eu fiquei pensando, quantas casas não tem mais isso? A minha não tem. A minha não tem, infelizmente, eu vou pedir para vocês. Vai ter como Jesus. Ah, vai ter. Nós temos que ser realistas e mostrar para Deus, eu quero que minha casa mude. E eu vou começar quebrando todos os celulares dos 10%. A minha casa, eu tomo um café, vai tomar um café, vou sair na mesa e dizer alguém, vai, vou sair na mesa, Tem que ficar. Tá certo. Isso é muito importante. Não deixe que a sua casa perca o tempo de mesa. O tempo de mesa é um tempo de você saber como está teu filho, saber o que ele está passando, saber o que ele está precisando, sabe? Infelizmente, se perdeu em muitos lares, porque o celular tem roubado a nossa comunhão com o nosso filho, com nossos netos, com a nossa família. Não deixe. Mulheres, eu vou dar um recadinho para vocês. Marido em primeiro lugar, não é filho, não é neto. E marido também as esposas. Mas principalmente as mães, às vezes abandonam o marido, deixa o marido de lado, por causa de neto e filhos.
Porque quem vai ficar os dois juntinhos é você, sabe? É você, sua esposa. É um casal. É um casal. Marido, sua mulher em primeiro lugar. Mulher, seu marido em primeiro lugar. Quando você fizer isso, você vai ver que sua casa vira outra. Seu casamento vira outro. Não deixe o inimigo estar tentando destruir muitos casais. Está conseguindo. Em nome de Jesus. Porque a cegueira nossa não deixa a gente enxergar. Estenda a sua mão para cá. Isso serve para mim também, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas sempre, que todos digam amém. Não saia sem cumprimentar o seu irmão, o seu abraço, o seu